Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai ver como a crise afeta os fundos multimercado. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP e de FINFRA e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, como a crise afeta os fundos multimercado, eu vou trazer aqui algumas notícias para a gente bater um papo a respeito. Então, o primeiro é do valor, né? O valor econômico. Stuhlberger, o gestor da Verde, né, enfrenta rara crise e corre para estancar resgates. Então, o Fundo Verde, que é um dos fundos mais tradicionais, né, da indústria de fundos multimercado, está sofrendo diversos resgates, né? O pessoal chega em momento de baixa, né, se o fundo não estiver performando bem, né, porque a gente tem uma taxa de juros muito alta. Então, se estiver perdendo, né, para o CDI, por exemplo, o pessoal começa a fazer resgate, né? Então, é isso que está acontecendo aí com o fundo, né? Então, os retornos do fundo passaram de estelares, né, que é aqueles retornos excepcionais que realmente o fundo teve, a mais apagados nos últimos anos, gerando burburinho, né? E aí o pessoal colocou aqui, né? Será que ele perdeu o toque de Midas, né? Mas só que o Stuhlberg realmente é um gestor diferenciado, tem uma história muito, muito grande, né? Um cara com bastante conhecimento. E a indústria realmente está passando por alguns problemas, não só por conta da crise, mas também por conta, né, de algumas atitudes aí do governo que tributou alguns fundos, o pessoal fez a migração, tem diversos outros fundos que são incentivados, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, e que está mudando a cara aí da indústria de investimentos. Então, o fundo verde, né, os retornos passaram de estelares apagados, né, faz parte da matéria. Então, vou colocar aqui alguns pontos, né, que a matéria citou. O salto nas taxas de juros e retorno negativo dos ativos. Então, vários ativos aqui com retorno negativo, né? E o que acontece, né, dentro do fundo é que tem a marcação da cota aí para baixo. E o Stuhlberg, né, ele falou que nenhum país é governável com mentalidade de gasto é vida, né? Então, a política do governo de gastar mais do que arrecada, você acaba com um problema no fiscal. Então, mesmo você subindo taxa de juros, né, o dólar está indo para cima. Então, isso acaba impactando negativamente aí os fundos de uma forma geral. E outra coisa, né, que ele fala, né, como motivo aí, são a proliferação de investimentos isentos. Então, os FINFRAs, né, que são isentos de imposto de renda e que tem uma rentabilidade muito interessante, fundos imobiliários, né, mudou nessa questão do processo de realocação de ativos. Então, algumas coisas aí, após a tributação de fundos exclusivos, aconteceram na indústria, né, e as pessoas estão procurando bastante, principalmente fundos imobiliários, FINFRAs, são ativos incentivados, né, que não pagam imposto, para investir, né? Então, vários investidores estão indo para isso, né? E você vê, por exemplo, nos FINFRAs, no caso dos FINFRAs, diversas emissões batendo, né, no primeiro, segundo dia, já não tem mais cota para ninguém, fecha, né, consegue fazer captação de 1 bilhão, né, em pouco tempo. Então, o mercado, né, para esses fundos que são isentos, né, está muito aquecido, e isso acaba tirando, né, dinheiro também dos fundos multimercado. Então, o que o Stuhlberger fez aqui com o Fundo Verde? Fez demissões na equipe de traders, né, assumiu a gestão do fundo de forma mais próxima, justamente nessa tentativa de conter os resgates, que sempre quando o fundo vai mal, né, as pessoas acabam resgatando. Peguei uma outra publicação aqui também do Valor, na Finanças, NTNB, que é o Tesouro IPCA+, é o céu, mas também é o inferno, diz o presidente da Petros, né? Então, o cara lá da Petros, que é um fundo de pensão, né, da Petrobras, o executivo dele fala, defende o fim da chamada marcação a mercado nos títulos em carteira dos fundos de pensão. O que é marcação a mercado? Se a taxa de juros subir, porque a economia não vai bem, né, o preço dos ativos cai, né, e aí você tem uma marcação negativa na carteira, né? Então, o pessoal que está investindo ali, os investidores que não entendem muito bem dessa questão de marcação a mercado, de problemas, né, de econômicos, essa coisa toda, eles acabam sofrendo. Então, o que a Petros diz, né, em nome do diretor, ele defende o fim da marcação a mercado em títulos de carteira de fundos de pensão. Por quê? Porque no momento de crise, você tem uma elevação da taxa, né, desses títulos, né, Tesouro IPCA+, e o que foi comprado para trás, né, você tem uma marcação negativa. Então, seu título fica valendo menos, se você comprou ele com uma taxa mais baixa, à medida que as taxas vão subindo. E as taxas vão subindo porque a economia vai se deteriorando, o cenário vai ficando pior, né? E aí você tem que oferecer cada vez mais juros para o mercado para poder rolar a dívida.
Então tem uma flutuação de preços por influência das condições de mercado, né? E é o que mais ou menos passa ali na Bolsa de Valores, né? Só que eles, né, estão querendo lutar contra justamente essa marcação a mercado. E aqui no Brasil, né, esses momentos de crise que tem forte marcação a mercado, realmente acaba pegando todo mundo. Então, esses são os gigantes da indústria, né? São os fundos multimercados, os fundos de pensão. E eu quis trazer um pouquinho dos problemas que esses gigantes aqui passam, para a gente depois fazer, né, algumas ponderações com relação a gente, que é pessoa física, né, como é que a gente investe, ou as pressões que a gente acaba sentindo, e as facilidades que a gente tem frente a esses grandes gestores, né, porque a gente não deve satisfação a ninguém, né? A gente consegue comprar bons ativos sem dever satisfação a ninguém. Então, essa obrigatoriedade de marcação a mercado aqui, ela foi definida aqui pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Aí o benefício definido, né, ele pode usar marcação na curva, né, ou seja, o cara que vai receber lá na frente um benefício tal já definido, ele pode utilizar esse título de marcação na curva, só que, né, a contribuição definida não pode usar, né? Então, essa é a bronca lá da Petros, né? E aí a gente fala agora um pouquinho sobre a questão dos fundos multimercado, né? Então, estão sofrendo concorrência com renda fixa. Então, a nossa renda fixa tem o maior juro real do mundo. Então, um gestor de fundo multimercado ele tem que concorrer com a renda Selic, né, a 11%, daqui a pouco a 12% ao ano, né? Então, é bem difícil. Ele tem que conseguir 15%, 18%, 20% ao ano, né? Tem que conseguir um retorno muito acima da taxa de juros da economia. Os ativos incentivados também, isentos de IR, que têm ainda o retorno acima do CDI, né, normalmente. Então, na média, o retorno do investidor desses fundos multimercado, ele é pior que o fundo. Então, você fala assim, o fundo teve um retorno de 200% nos últimos tanto tempo. Você vai olhar o retorno dos investidores, é menor do que o retorno que o fundo apresenta. Por quê? Porque o investidor, quando ele vê um histórico, né, o fundo dá 20.000% de retorno nos últimos tanto tempo. Aí todo mundo olha para trás e fala, opa, esse fundo aqui é bom, aí vai e investe naquele fundo. E aí, né, os 4, 5, 6 anos para frente são péssimos, são muito ruins. Então, o retorno passado ele não é garantia de retorno futuro, né? Se você não entende o que o gestor faz, a estratégia do gestor, o que ele está investindo, essa coisa toda, não simplesmente você investir em determinado fundo não é uma boa saída, né? Então, poucos fundos batem o Ibov, né? Tem um percentual ali 60%, 70% ali de fundos que não conseguem bater o Ibov. E quanto mais eficiente o mercado vai ficando, né? Quanto mais pessoas negociando e quanto mais informação está chegando, mais pessoas buscando informação, mais difícil se torna você ter um retorno acima da média. Outra coisa, quanto maior o fundo, né? Quanto mais capitalizado esse fundo está, mais difícil o retorno acima da média também. Você não pode comprar qualquer ativo, você tem que comprar ativos muito grandes, né? A posição muito grande. Outro problema aqui é a captação de dinheiro, né? A captação do dinheiro para fundos multimercado, isso acontece no mercado de alta. A pessoa, normalmente, ela pede resgate, né? No mercado de baixa, ela vai tirando dinheiro, você tem que vender ativo na baixa. E no mercado de alta, quando a bolsa está subindo muito, os fundos estão batendo recorde, e aí que o pessoal começa, né, a dar dinheiro para o gestor, e o gestor tem que comprar coisa que também já subiu, né? Que está caro. Então não é fácil para ninguém, né? Isso é uma grande vantagem que tem a pessoa física. Então, esse aqui, né, o maior investidor de todos os tempos, é o Buffett, né, o cara que está à frente da Berkshire Hathaway, né, e essa aqui é a performance dele versus o S&P 500, o retorno acumulado. Então, você pega aqui, né, esse aqui é histórico só de 30 anos, mas o histórico é ainda maior, né, e um retorno muito maior do que isso. Então, você pega os últimos, de 87 a 2017, pegou esses 30 anos, o Buffett ele teve um retorno aqui de 8 mil e pouco, né? Então, para cada 100 dólares investido, ele conseguiu 8 mil e pouquinho, um retorno espetacular, contra mil e pouco do S&P 500. Então, ele ganhou várias vezes aí do S&P 500. Então, o retorno acumulado dele, se você colocou lá atrás, né, fez um investimento numa cota do Berkshire Hathaway, ou duas, né, ou comprou algumas ações da Berkshire Hathaway, então esse investimento acumulado ao longo do tempo, ele é muito forte. Só que isso aqui ele não conta a história toda, né? O retorno acumulado ele não conta a história toda. Aí eu vou trazer uma outra figurinha aqui para vocês, que é o retorno, né, do Buffett vezes o S&P 500, mas agora ano após ano, sem estar com retorno acumulado, né? Então é o excesso de retorno para o ano. Então a Berkshire vezes o S&P 500, então lá no iníciozinho, 1960, 1970, 1980, o retorno dele acima, né, e esse aqui é o retorno acima do S&P 500, né, 15, 20, 25, 30% acima do S&P 500, né, até a década de 80, 90.
Aí depois esse retorno acima do S&P 500 ele vai caindo a 20% acima, que ainda é muito alto, 15% acima aí até perto dos anos 90, né? Nos anos 2000 aqui passou para 10% acima do S&P 500, ainda um retorno bastante elevado. Nos anos 2010 passou para 5% aqui mais ou menos, né, acima do S&P 500. E aqui nos anos 2020, né, empatou ou perdeu, está perdendo aí o S&P 500. Então por isso que o Buffett fez até aquela aposta, né, com um gestor de fundo, que ele não ganharia do S&P 500, né, e eles fizeram uma aposta e o gestor realmente perdeu na performance do S&P 500, né, que é a média do mercado. Então, quanto mais o mercado, né, vai ficando eficiente, quanto maior o fundo vai ficando, quanto mais dinheiro você tem que gerir, mais difícil é de você bater mercado, né? Então, está acontecendo, inclusive, com o melhor investidor do mundo, né? Aconteceu aqui com o Stuberger, que é um dos melhores gestores aí do país, né? Então, a gente, em momentos complicados, né, a pessoa física ela acaba tendo alguns tipos de vantagem. Então, qual é a vantagem do investidor pessoa física? Os fundos multimercados têm que vender ativos na baixa. Toda vez que alguém, né, vai pedir um resgate, né, para honrar esses resgates, o fundo tem que vender os ativos na baixa, né, e devolver o dinheiro para o cliente. Então, os fundos e empresas muito grandes, né, como o Petros, como o Fundo Verde, né, eles não têm como investir em ativos pequenos. Né? Então, um fundo imobiliário que tem alguns poucos milhões, né, de capitalização, que tem 1 milhão de liquidez diária por dia, não faz o menor sentido eles investirem nesse tipo de ativo. Né? FIIs, FIINFRAs, small caps, micro caps, eles têm que investir nas grandes empresas. Né? As grandes empresas, né, existem mais fundos comprando empresas no Brasil, ações de empresas, do que empresas. Né? A gente tem milhares de fundos aí comprando ações de empresas no Brasil. Então, os investidores pessoa física, eles podem comprar na baixa. Então, ele tem dinheiro para comprar na baixa. Os fundos, né, eles sofrem resgate. A pessoa física, não. A gente tem dinheiro para comprar na baixa. Que é o segredo para você compor um patrimônio. Né? Então, quando você consegue comprar na baixa, você vai compor seu patrimônio a longo prazo. Você também pode investir em qualquer tipo de ativo, de qualquer tamanho. Né? Isso aqui é uma grande vantagem frente aos gigantes aí da indústria, os fundos multimercado, frente aos fundos de pensão. Né? Só que para isso você tem que estudar, né, e tomar as rédeas do seu destino. Então, né, o fechamento do vídeo é esse, falar que realmente a pessoa física ela tem grandes vantagens frente, né, a fundos de pensão, frente também a fundos multimercado, porque eles já saem atrás. Então, o fundo multimercado que cobra uma taxa de 2% ao ano para fazer a gestão, ele já sai um pouquinho atrás de você. Ele tem que fazer no mínimo esses 2% para pagar a taxa de gestão, mais, né, uma rentabilidade média de mercado. Então, ele precisa fazer, se o mercado está dando média 10, ele tem que fazer no mínimo 12 para empatar. Né? E para ganhar, ele tem que fazer acima disso. Então, o gestor realmente ele tem que se virar nos 30, ter uma equipe muito forte, muito boa e conseguir fazer sempre, né, bons negócios. Uma pessoa física não, ele consegue ficar ali na média, então, se caiu demais porque ele errou alguma posição, ele consegue comprar, né, e compensar isso, já que é coisas bastante difíceis aí, no caso dos gigantes aí da indústria. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário aqui embaixo. Né, você investe em fundos multimercado, você está procurando aí aprender a investir sozinho. Né? Conta para mim aqui embaixo que eu gostaria de te ouvir. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.